Garcia Pereira quer falar sobre o pacto de regime. O PS enviou à oposição uma carta mostrando abertura para negociar as condições para a aprovação do Orçamento de Estado. Há informações de que os socialistas estarão a conversar com o PSD em particular. Pois, eu escolhi este tema do acordo ou do pacto de regime que Cavaco mandou que fosse feito e que o PS e o PSD estão já secretamente e nas costas do povo a negociar. E julgo que isto suscita alguns pontos sobre os quais valeria a pena refletirmos alguma coisa. Em primeiro lugar, os discursos do final do ano, o discurso de Natal de Sócrates e o discurso de Ano Novo de Cavaco não diferem substancialmente do ponto de vista da linha política. Mas o discurso de Cavaco encerra claramente um ultimato ao PS. Ultimato que o PS, que perdeu completamente qualquer autonomia política e de qualquer independência, se prepara para cumprir, enfim, só lhe restando seguir o cavaquismo até onde e até quando Cavaco quiser. E, portanto, primeiro ponto, neste momento é o Presidente da República que manda no país, o Presidente da República diz que é assim, o PS e o PSD fazem, ou dito de outra forma, Cavaco manda em dois partidos, manda no PSD, que era o partido dele, e manda no PS, com quem aparentemente tinha tantas divergências. O segundo ponto é em que é que consistirá esse pacto ou esse acordo de regime, que se fala que será há 4 anos e tendo como objetivo fundamental o combate ao endividamento do país. Mas eu julgo que convirá dizer que essa questão do endividamento tem sido até aqui uma mentira pegada, uma aldrabice pegada, porque ninguém, em particular do Governo, aparece a explicar qual é a origem, qual é a natureza, de onde é que provém esse endividamento, que a prosseguir pelo ritmo com que está, significará que lá por 2013 teremos um endividamento de cerca de 130% do PIB. Ora, a verdade é que uma parte substantiva... Diga-lhe? Segundo o BPI. Sim. O que significa que, de facto, se está a ocultar que a parte essencial desse endividamento resulta do Estado estar a fazer despesas absolutamente incomportáveis com o salvar da falência bancos e outras grandes empresas capitalistas, mas sobretudo bancos, das consequências de uma gestão absolutamente golpista e fraudulenta. Isto é, os contribuintes estão a pagar do seu bolso essas consequências. E agora o PS e o PSD vêm dizer que querem combater o endividamento e entender-se. Ora, nós já sabemos o que é que isso significa. Isso significa 4 anos de políticas do FMI, as mesmas que já tivemos com o Dr. Mário Soares, as mesmas que conduziram o país mais rico da América do Sul, a Argentina, aqui há uns anos atrás, à bancarrota, as mesmas que conduziram um resultado quase semelhante à Suécia, na Suécia, aqui há uma década atrás. Ou seja, mais do mesmo para quem trabalha, aperto do cinto. E por isso mesmo é preciso dizer desde já que este é um acordo de traição, isto é uma declaração de guerra a quem vive do seu trabalho, visto que a componente do ataque ao endividamento é definida como tendo dois aspectos. Por um lado, a desorçamentação das despesas públicas, ou seja, passar para o capital privado setores inteiros da gestão pública ou para as parcerias público-privadas, que têm aquela singular característica de que, quando correm bem, o capital privado embolsa os lucros, quando correm mal, o Estado que suporta os prejuízos e são os contribuintes que pagam. E, por outro lado, também a contenção da despesa, que também nós sabemos o que é que significa, ou seja, a diminuição, a destruição, o aniquilamento daquilo que vulgarmente se chama o Estado Social, com a diminuição das despesas de apoio social, as pensões, os apoios às famílias pobres e aos desempregados, etc. E, portanto, nós estamos aqui perante um acordo que é, de facto, um acordo verdadeiramente contrário aos interesses do povo português, e que suscita, por seu turno, duas questões, e vou concluir com essas duas. Em primeiro lugar, a própria natureza do regime político. O funcionamento do sistema político que nós temos tido tem consistido nisso. Ou se vota mais no PS e ele faz uma política de direita, ou se vota um pouco menos no PS e o PS ou o PSD, ou os dois juntos, fazem uma política de direita. Ora, é preciso pôr imediatamente cobre a isto. Porque o que está em causa até é a própria subsistência do sistema político, porque a verdade é que, perante uma situação destas, com a situação grave que o país atravessa, com cada vez mais cidadãos a serem empurrados pela política do PS para a fome e para a miséria, a possibilidade de ocorrerem, por exemplo, motins espontâneos contra os bancos, as seguradoras, os supermercados, os centros de emprego, é cada vez maior. Porque quando quem é honesto e vive do seu trabalho e não tem pão para dar em casa aos seus filhos, vai à procura dele onde ele é feito.
E, portanto, este é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria referenciar é o papel dos partidos da oposição. Porque, na verdade, os partidos da oposição, em particular os que se dizem de esquerda, apoiaram o discurso de Cavaco. Quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, ainda que com considerações laterais, apoiaram o governo de Cavaco, julgando, porventura, que ele era um discurso contra Sócrates e sem perceber que aquele é um discurso contra o povo, contra a esquerda. E, de facto, alinhando completamente nesta manobra de tergiversar sobre a verdadeira natureza do discurso de Cavaco, que é um ultimato ao PS para aplicar um programa de ataque a quem vive do seu trabalho, e, portanto, fazendo, não quero ofender ninguém, mas todas as feiras têm o seu tolo, e fazendo um pouco o papel do tolo na feira do Presidente da República. Bom, sobre este tema, eu queria dizer que, sendo uma questão de direitos, é sabido que eu seria favorável à previsão dos casamentos homossexuais, mas estou completamente contra que isto tenha sido colocado agora e do forma como foi aprovado. E por 3 razões essenciais que refiro muito rapidamente. Em primeiro lugar, trata-se de uma questão muito séria. As questões de costumes, digamos assim, são sempre muito sérias e deveria ter sido precedida de um amplo, demorado, tranquilo debate nacional antes de ser aprovado, e não o foi. E as consequências que daí advirão serão seguramente muito, muito sérias mesmo. Em segundo lugar, é uma questão... Estou um pouco preocupado com isso. Estou exprimindo as posições que é inconsciência e vamos ver quem tem razão. Em segundo lugar, trata-se de uma questão que divide profunda e gravemente os portugueses. E numa altura em que a situação do país é tão grave, a última coisa que quem se reclama de defensor do povo português e de esquerda deveria de fazer era contribuir para a divisão nessa matéria. Em terceiro lugar, por uma questão instrumental ou tática. É que colocar esta questão agora significa lançar a boia de salvação de que o PS necessitava e significa permitir a instrumentalização desta questão para que um partido que se cristalizou claramente como um partido de direita, como é o Partido Socialista, se possa apresentar como sendo um partido de esquerda e até merecedor do apoio do povo. Eu, associando-me a esta declaração, porque acho que é de facto inconcebível já a transformação da sede da PIDE num condomínio de luxo, é absolutamente inaceitável, mas sucedeu. Escolhi como declaração final pronunciar-me sobre esse autêntico escândalo que é o facto da administração da TAP ter decidido excluir do pagamento de umas prestações remuneratórias um conjunto de trabalhadoras grávidas que, exatamente pelo facto de estarem grávidas, usaram do legítimo direito que têm às respectivas licenças e, por essa razão, num determinado ano, não tiveram 6 meses de serviço ativo. Esta decisão é uma decisão completamente contrária à Constituição, que defende a família, que proíbe a discriminação e que consagra o direito às licenças parentais sem perda de quaisquer direitos ou regalias. Viola clarissimamente o próprio Código de Trabalho, que no seu artigo 65 diz claramente que o gozo destas licenças não pode acarretar a perda de quaisquer direitos ou regalias e que o seu exercício é considerado, para todos os efeitos, como tempo de serviço efetivo. Mas o que é mais escandaloso é que, colocada esta questão ao Governo, o mesmo respondeu pelo gabinete do Ministro das Obras Públicas, ainda no tempo de Mário Lino, com uma posição que mereceu, abre aspas, porque vem invocada no próprio despacho, a total concordância do Sr. Primeiro-Ministro, mereceu a posição de apoiar e chancelar esta atitude discriminatória da administração da TAP, sendo intolerável acaso para dizer: José Sócrates, que tanta pressa teve em aprovar os casamentos homossexuais, pelos vistos é completamente contra as mulheres grávidas.